Teleaula Parnamirim. Olá, meu aluno, minha aluna, comunidade de Parnamirim. Aqui é o professor Danilo, trazendo mais uma aula de Educação Física para vocês. E hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre a sequência daquela atividade, tá, gente? Daquela aula lá que a gente falou passada sobre a diferença entre brincadeiras, jogos e brincadeiras. Só que o professor trouxe um negócio a mais, né? Jogo e esporte, tá certo? E aí o que acontece? Vamos lá, professor. Vem cá comigo, meu aluno, minha aluna. Olha aí. O jogo e o esporte corresponde a uma... Aí vem essa pergunta aí. Olha só, segundo esse cara aí, Fernandes de Guimarães, né? Diversão, folgueto, que seria festa, né? Vibração. Exercício recreativo com as cartas. Brincadeira infantil, um passatempo sujeito a regras em que às vezes se arrisca dinheiro. Bom, a ideia dele, né? Enquanto o esporte se refere à prática metódica dos exercícios físicos de desporto. Professor, vem cá, quer dizer que essa prática metódica lá, quer dizer o quê? Que é justamente o seguinte, a prática pela prática, do exercício, tá? Essa parte recreativa no esporte, ela não existe essa fundamentação, tá bom? Então, o que acontece, meu aluno, minha aluna? Você vai ver aqui, ó, que no jogo tem aquela festa, né? Ah, professor, mas eu vi que no futebol também tem aquela festa. Tem, aquela festa depois que ele faz o gol. Mas toda ali aquela contextualização ali, aquela preparação física, metódica para aquele desempenho, para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Libertadores, para ser campeão mundial, existe toda uma preparação de desporto e exercícios físicos, tá? Que é diferentemente do jogo mais simples, certo? Então, às vezes, a gente confunde muito o fato de você dizer, o jogo e esporte. Então, o professor está trazendo isso aqui para vocês, esse detalhezinho, tá? Sujeito a regras também, no jogo tem algumas regras. Lembra lá que brincadeiras têm essa diferença, né? As regras não são tão fixas, tão limitantes do espaço, do contexto, certo? E aí, compreendendo o jogo. Vamos lá compreender o jogo. Então, a gente falou um pouco sobre regras, falou essa questão, a parte histórica, né? Das brincadeiras lá atrás, elas surgiram, e a gente viu lá que na China ninguém sabe ao certo quando foi que surgiu as primeiras brincadeiras, esses jogos, 6.000 anos, outros 4.000 anos, outros na Grécia, lá com Homero, né? Lembra lá que Homero naquele contexto lá que falava lá, já essas brincadeiras, jogos naquele momento, né? E aí no Egito, então assim, foi se trazendo esse contexto e lembra que o professor falou, é um fenômeno cultural da matéria da educação física, certo? A gente vê muito nas aulas práticas, né? E hoje teóricas da educação física. Professor, tem mais o quê? Tem mais algumas particularidades com a prática do corpo, certo? Então, o que acontece? O jogo também pode ser praticado com uma movimentação do nosso corpo, certo? Então, muitas das vezes, o que distingue das demais práticas consistentes, do que se convencionou a chamar, né, de cultura corporal movimento, essa nomenclatura que na educação física vai abordar justamente isso. Questão da cultura do corpo, cultura do movimento, cultura do esporte, né? Mas não se preocupa não, meu aluno, minha aluna. Isso aí é coisa para professor se preocupar. Isso aí eu vou trazer tá, aqui a fruta, só a tranquilidade aqui para você, tá certo? Desse modo, compreendido a partir do entrelaçamento entre corpo, natureza e cultura, tá bom? Então, o que acontece? Quando o corpo, né, se envolve a questão da natureza e da cultura de povos, né, então começa a fazer parte dessa cultura corporal, dessa cultura desse movimento, tá bom? Então, vamos lá. Vem comigo, minha aluna. Isso, certo? Então, quando a gente identifica, né, o jogo de futebol e aquela cultura daquele corpo, daquele movimento, se incorpora, né, entrelaça, né, com a cultura de outros povos, tá certo? Então, o futebol ele é conhecido no Brasil, no Japão, na China, no Paraguai, no México, na Grécia. Então, por quê? Porque esses corpos se movimentam, natureza e questão culturais, mesmo sendo culturas diferentes,
tanto as culturas ocidentais como a cultura ocidental e oriental, a gente identifica o futebol, por exemplo, como uma cultura, né, do corpo universal, tá? Movimento. Bom, professor, e aí? Sim, o professor explicou também isso aqui, muita diferença na questão de brincadeira, né? E aí traz aqui a roda, também pode ser como um jogo, né? Então, olha só, escalando, tá? Bom, tem umas características para a gente fixar melhor sobre as características, né, que fala sobre o jogo, tá certo? Liberdade, negação temporária da vida real, explicar, calma meu aluno, minha aluna, o que é isso, professor? Negação temporária da vida real, calma. Vamos começar aqui pela liberdade, né? Então, assim, ausência de imposições nas experiências do jogo, estando assim diretamente ligado aos movimentos de lazer, tá? Então, o que acontece? Os jogos têm essa liberdade, você faz essa prática de movimento, do lazer, sem se preocupar com a questão impositiva, aquela coisa ser forçada. Quem vai jogar algo que não tem satisfação, né? De jogar de prazer, né? De experiência, tá certo? Essa negação temporal da vida real. Esse aí é o grande pulo do gato. Ele vai se deslocar do esporte, porque o esporte ele puxa muito a questão de desempenho, a questão da técnica, a questão da preocupação de trazer o contexto da vida real, e o jogo ele descola um pouco dessa objetividade. A questão é de você ter essas regras, entre as da vida cotidiana, você ter essa questão diferenciada, tá certo? Considera um movimento específico e diferenciado das regras da vida do cotidiano, tá? Então, o que fazer e o que não fazer, o jogo tem essa flexibilidade do que um esporte, um desporto que já tem aquela regra definida e não pode ser alterada, né? Vamos lá. Bom, ainda temos mais características, professor. Tem sim, digo. A dimensão cultural, tá certo? A limitação do espaço temporal. Bom, então a limitação do espaço temporal. Lá na primeira aula, nós vimos lá que falava um pouco essa questão das brincadeiras, do jogo, né? E aí já está trazendo mais as características mais aprofundadas sobre o jogo e o esporte, né? Então aqui, ó, vem cá, meu aluno, vem comigo. Em suas experiências do jogo, compreende na elaboração dos momentos em que é específico de um determinado lugar e tempo. Ah, professor, quer dizer que, por exemplo, um jogo que é praticado numa ilha distante lá do Pacífico, e aí atravessa o oceano inteiro, chega aqui no Brasil, e aí essa presença características anteriores pode ser que apresente? Claro, aluno. Deve, provavelmente vai ser incorporado na nossa cultura, certo? Mas que deverá manter essa questão espaço-tempo, porque foi criado em determinado lugar e aí por assimilação, né, cultural a gente vai absorvendo essas ideias, né? Lembra que o professor falou que algumas brincadeiras surgiam lá, ninguém sabe exatamente o lugar, foi na China, lá foi no Japão, mas porque o Japão usava bolas de pelo, na China era de bambu, e depois foi aparecer esses mesmos elementos da brincadeira na Grécia, lá, com couro de animais, então, meu aluno, não. Então, o lugar, ele vai transformando e de acordo com o tempo, tá? Hoje a gente tem materiais aí, de bolas, material sintético, que fazem o elemento, né, o objeto lá de jogo, ser bastante, do esporte também, né? Esse elemento às vezes se confunde com o jogo e com o esporte. Mesmo a bola que se usa no jogo, simples, em casa, por exemplo, com os amigos, com o primo, com o irmão, com a irmã, né? Pode também ser usado na questão do esporte, tá certo? Então, assim, voltando aqui, então, esse objeto lá, que a gente vai ter essa questão do lugar e do tempo, né? Que se dinamiza. Né? Veio lá daquela ilha e passou, atravessou e chegou na Grécia. Saiu lá a ideia da China, lá a ideia do Japão, e chegou na Grécia, e depois na Grécia chegou e foi lá para a Inglaterra, Charles Miller transformou, virou futebol, que a gente conhece hoje, tá bom? Então essa dimensão cultural, o professor já entrou um pouco no assunto, falando aqui da questão do espaço temporal,
que se formam na repetição das experiências do jogo, tá? Olha aí as experiências. Experiência que uma pessoa vai tendo com aquele jogo, vai passando para outro, para outro, para outro. E aí ele também pode se modificar, certo? De maneira a entendê-lo, a cultura do brincar de seus participantes, né? Então, os participantes estão se divertindo naquele jogo ali, muitas das vezes essas regras são alteradas, tá? Lembra que as ideias se unem, se unificam, certo? Então, algumas características, liberdade também para você fazer as alterações, então, do jogo, ligação ao espaço temporal, o tempo, o lugar, certo? Ah, cair lá, ó, já vai saber, cair numa prova aí, cair lá numa atividade, o professor de educação física passar sobre atletismo, sobre jogo. Ah, vou saber, ó, o atletismo já é um esporte. Ah, mas pode ter jogos para praticar o atletismo depois, professor? Pode sim, claro, meu aluno, tá? Então, o jogo é o passo para você chegar lá também, na parte esportiva, do desempenho. Também pode. Não se preocupa com isso, não. Isso aí o professor, sua professora de educação física aí, na hora ele vai caminhar estreitinho, tá bom? Então vamos lá, vem comigo aqui, certo? Características do esporte. A noção de esporte, tá certo? A gente já está agora abordando a questão do esporte, já descolou um pouco do jogo e está aqui na questão do esporte. Se refere aos passatempos ou exercícios corporais competitivos e altamente regulados. Bom, olha essa parte aqui altamente regulada, porque as regras, muitas delas já são firmadas por federações, confederações, ligas, tá certo? E aí elas com características específicas para cada esporte, certo? E com uma função mimética. Professor, como é que é isso? Mimética de você reproduzir. Lembra aquele jogo de mímica? Né? O cara está lá, aí o outro fala, faz uma mímica, aí o outro reproduz igual, né? Então, o mimético que ele quer dizer é o seguinte, o futebol que é feito aqui tem que ser aí também feito na China, tá bom? Na Rússia e nos Estados Unidos, a mesma coisa. Ah, professor, mas o futebol americano, sim, tá, tudo bem. Então a gente vai falar ali lá eles falam futebol e o soccer, né? Soccer, né? Então são um usa as mãos e outro os pés, tá? Aí volta aqui, volta para cá, para essa parte médica, tá bom? Só mudou, professor, então só mudou a terminologia, lá é outro assunto. O futebol lá é com as mãos, tá bom? Então vamos lá. Não necessariamente entendido apenas como performance. Bom, gente, o esporte pode ser praticado não apenas com performance, pode. Professor, pode. Eu posso estar jogando futebol, tá certo? Com meus amigos, com os colegas professores, com você, meu aluno, na escola, jogando futsal, só que a gente não tem o objetivo, o fim, não seria a performance. Professor, mas a performance não aí, vendo inglês, de desempenho, exatamente, tá certo? A ideia é a gente usar o esporte como um jogo, exatamente, tá bom? Então, naquele momento ali, a gente pode colocar, por exemplo, um futsal, colocar, ao invés de ser 5 na linha, colocar 6 na linha, 7 na linha, 8 na linha. Nossa, professor, pode isso aí? Pode, porque a gente está usando, fez uma adaptação. O professor já deve ter feito isso aí nas aulas de futsal, na aula de futebol, na aula de queimada, né? Professor, mas a queimada ainda não chegou, ainda é muito como esporte, tudo bem. Mas aí como um jogo, tá bom? Vamos lá? O esporte desempenha uma função social altamente reguladora, as condutas sociais, no sentido em que sua dimensão mimética, né, que o professor falou, questão de você reproduzir aquilo ali, e isso gera uma representação da vida real, né? Por quê? A questão das regras que se vivia. Então, olha só, fundado principalmente no contexto da ilha. Professor, mas como é que era isso? E depois mudou isso. Então, antigamente tinha muitos, lembra meu aluno lá na Grécia, tinha os jogos que eram mais voltados para competições que faziam muitas semelhanças com movimentos de guerra, né? Lembra lá que o lançamento de dardo, né? As lutas, né? Que muitas vezes o cavalo, né? Na ginástica a gente vai ver lá, fala sobre o cavalo, aquela montaria exatamente, eles treinavam justamente para as batalhas, né? Sobre o cavalo. Então, o que acontece? Tem essa dimensão do esporte para imitar a questão da vida real, tá? Então, justamente depois do passado do tempo, da Idade Média,
que é um período da história em que existiam muitos conflitos, muitas batalhas, muitas guerras, e alguns nobres, alguns exércitos usavam mecanismos, né, do corpo, né, por exemplo, o professor falou sobre lançamentos, lutas, para se treinar e reproduzir a questão real, que seria, no caso, dos combates. Tá certo? Então, volta aqui, meu aluno. Então, o que é que se é hoje? O que é que se é hoje um jogo de futebol, que virou um esporte e tal? É justamente isso, essa reprovação da vida real. É como se fosse onde o ganhador e o perdedor, né? Então, existe isso aí, o ganhador e o perdedor. Tá certo? E aí, contudo, oferecer os riscos à vida que lhes eram não característicos. Professor, o que é isso? Então, o que se fazia? Fazia essa reprodução vivenciando como se fossem fatos reais. E aí, tinha esse meio de evitar os riscos e se treinar através do esporte, que foi se modificando até os dias de hoje, que a gente conhece. Certo? Vem comigo aqui, meu aluno, minha aluna. Sim, compreendendo o esporte. O professor falou, né, essa questão de a gente conseguir interpretar o jogo e o esporte e a fusão deles, né, transportando de uma diferenciação do que significa, né? Olha aí, mais uma vez, essa diferenciação, fenômeno social, evento capaz de fazer com que uma multiplicidade de seres sociais compartilhem sentimentos, experiências e reações que independem dessa multiplicidade. Então, o que é que acontece? O que é a torcida, né? Uma torcida, um fenômeno social, né? O que é que faz um torcedor gostar de um time ou de outro? É a cor da camisa, é a regionalização, né, gente? Né? Então, fenômeno social. Então, pensa assim, bom, o professor Potiguar torce para o time do Sul, mas o outro colega torce para um time do Sudeste, mas o outro torce para um time do interior. E como é que faz? Então, isso é um fenômeno social, tá, gente? Então, são eventos que justamente são seres sociais, multiplicidade. Isso aqui é o bacana. Muitos colegas, quem é que vocês aí, do aluno e aluna, conhecem colegas? Não, no Sul eu torço pelo Grêmio. No Sudeste, ali, eu torço pelo Flamengo. É isso? Eu conheço vários colegas que torcem assim também. Então, tem essa multiplicidade. E aqui, no Rio Grande do Norte, eu não tenho time, outros têm um time. E aí, gente? Então, essa aqui é o barato, né? Essas independências, essas multiplicidades, tá certo? Então, essa diferenciação do que a gente vai entender sobre jogo e esporte tá se fundindo agora, tá bom? Vamos lá. Olha aí, fenômeno cultural, evento que influencia, repercute de forma determinante nas construções significativas do homem através da história. Bom, então lembra, meu aluno, eu vou fazer só um recorte aqui histórico. Muitos clubes, por exemplo, no Brasil, eles surgiram através de outros esportes. É mesmo, professor? É. Então, assim, lembra lá, tem uns times aí, uns times cariocas, que tem um remo, né? Então, Clube Regatas, né? Responde aí para mim depois. Então, Corinthians também lá tem um remo. E aí, quer dizer, muitos times, alguns, né? Tem essa questão histórica que vai se construindo, né? Tem esses significados, tá certo? Então, meu aluno, então, muito que era o futebol no passado, ele foi se modulando e se transformou no futebol que a gente conhece hoje, né? O basquete também, assim vai no beisebol, assim também tem outros no handebol, tá? Essas construções significativas podem ser desde o elemento. Lembra lá na primeira aula, aquela que a gente voltando lá, os elementos da bola que era utilizado, couro de animais, lembra, meu aluno, de bambu, de pelos, né? E aí? Então, o professor está falando agora justamente isso, essa diferenciação, fenômeno cultural e fenômeno social, certo? Olha aí, fantástico, né? Esse conjunto, né? Conjunto de... Então, professor, quer dizer que todo jogo é esporte, todo esporte é jogo? Então, é aquela coisa. Quanto a essa interseção, alguns são, tá?
Nem todo esporte, nem todo jogo pode ser esporte, mas alguns jogos podem ser caracterizados aí como esporte, ou pode servir, né, de ponte para se treinar um esporte, tá certo? Pode servir justamente isso aí. E geralmente meu aluno é na fase de iniciação a um esporte, minha colega professora aí, vai trabalhar alguns jogos com vocês sobre isso, tá bom? Então, esse diagrama aí o professor trouxe aí para a gente entender que nem sempre essa questão da amarelinho está dentro do azulzinho. Mas tem essa interseção aqui, ó, certo? Que eles se fundem, tá certo? Então, ele pode se relacionar e compreender do jogo e do esporte, tá? Esquema aí bacana. Vamos lá, vem comigo, meu aluno, minha aluna. Bom, o professor, mais uma vez, né, meu aluno, trouxe isso aí para vocês, uma atividade de casa. É importante, porque vocês justamente vão aí escrever, colocar a data lá, registrar. Ah, hoje eu fiz, falando aqui sobre cultura do corpo, movimento, jogo, esporte, né? O professor falou aí, trouxe bastante coisa interessante, que agora eu sei diferenciar o porquê, como é que o futebol chegou hoje, aí o que é, e mudou, e como era antes. Bom, então é isso. E aí, o dever é atividade de casa, ele vai lá, depois que vai tudo se passar, vai apresentar lá seu professor, sua professora, e aí eles vão apreciar e vão dizer, olha, que bacana que vocês fizeram isso aí, lembraram de mim, aí vai lá preencher, lembrei, professor, lembrei sim, lembrei minha professora. E aí, vai criar um jogo, tá certo? Cria um jogo, professor, ele falou, jogo é esporte. Claro, não é esporte, vai criar um jogo. Mas que possa, lembra lá como fenômeno cultural, social, que lembre o esporte. Ah, professor, o mirim é um jogo, né? Lembra o quê? Pô, lembra natação, gente? Meu aluno, minha aluna? Não, né? Lembra futebol, tá certo? Então vamos lá. Que apresente ao menos uma dessas ideias que o professor vai mostrar para vocês. Vou dar dicas para vocês fazerem em casa e ficar fácil. Vai pedir ajuda aí em casa, mas vai ser tranquilo. Olha só, use algumas dessas dicas aqui que o professor está passando para vocês, que vai ser super certo, super show, tá certo? Olha aí, que faça parte da cultura da sua comunidade. Ah, professor, na minha comunidade o pessoal gosta bastante do futebol. Ah, na minha comunidade é o handebol, na minha comunidade é o futsal, na minha comunidade é o jiu-jitsu. Então, você vai ter que criar um jogo, né, que tenha algumas características, certo? Então, pensa um pouco comigo, que tenha liberdade de praticar. Ó, meu aluno, se eu vou fazer uma atividade na rua, né, não vai dar certo. Então, tem que ser, ter a liberdade de praticar sem se preocupar se o carro vai passar, se vai atropelar, se o cachorro vai morder, se o gato vai arranhar, tá certo? Faça, né, com segurança, tá bom? Então, a terceira, outra dica, que seja diferente do esporte. Professor, mais uma vez, você está falando isso. É claro, meu aluno, porque o esporte já está feito, tá certo? Não chegar com regra de voleibol, não, é para você criar. Ah, professor, entendi. Quer dizer que se eu criar, por exemplo, um voleibol, um jogo que se assemelhe ao voleibol, vale? Vale. Se eu criar um jogo que se assemelhe ao futebol, vale? Tá certo? Então tá valendo. Certo? Outra dica que o professor vai dar para você, meu aluno, minha aluna, aqui, ó, que não se preocupe com o tempo praticado, tá certo? Então, olha só, lembra que o esporte, ele tem aquelas limitações, que ele justamente, aquela fixação de regras, né? E uma das regras é o tempo delimitando aquele esporte, certo? Então faça e resiste sem se preocupar que fez com a duração de tempo, né? Começou de manhã e terminou de manhã, que começou... Então faça, pode ser um pouquinho, ah, professor, eu fiz um pouquinho de manhã, retornei de tarde, aí fiz um pouquinho mais à noite, porque eu estava meio... Tudo bem, não tem problema, tá certo? Cria o jogo dessa forma aí, sem se preocupar com o tempo praticado. Isso aqui engloba as ideias que a gente trabalhou hoje sobre o jogo e as diferenciações
sobre o esporte, tá? Meu aluno, minha aluna. Então, olha só. Ah, professor, gosto dessa sua mensagem da aula de hoje, né? Na aula do fim da aula. Estamos chegando, aluna, já ao final da aula. E o professor está trazendo para você aqui uma mensagem para vocês pensarem, refletir sobre esses momentos, tá certo? Vamos lá. Durante os tempos difíceis, é importante se concentrar nas coisas que você pode mudar naquele momento, em vez do que você deveria ter ou poderia ter feito diferente. Então a mensagem é essa. Foca no que você pode mudar, que hoje a gente não pode mudar, entrega na mão de Deus, tá certo? E vai dar tudo certo. E eu muito obrigado, fica com Deus. Um forte abraço aqui do professor Danilo Bittencourt e a gente se vê na próxima aula. Até mais.